familiares e explicava o préstimo deles. Então, nós temos aí que explicar por que o achava-me e o apontava-me, em que situação eles estão? É mesóclise? É ênclise? É próclise? E aí depois explicar por que está dessa maneira. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês para resolver esse primeiro exercício, porque vocês vão fazer num primeiro momento sozinhos e depois eu corrijo com vocês, é identifica. Se está depois do verbo, é próclise, ênclise ou mesóclise no ano? Próclise. Depois do verbo. Próclise é antes, né? Lembra do pre. Isso, Manuela. Ó, achava-me e meu Deus, tô cega aqui. Achava-me e apontava-me. Eu tô vendo me depois do verbo. Eu já sei que ambas estão em ênclise. Então, eu já vou colocar aqui na linha, ênclise e ênclise. É a primeira dica que eu dou para vocês. Identifica a colocação pronominal, né? Vê essa relação do verbo com o pronome e nomeia. Feito isso, aí você vai pensar, ó, ênclise, ênclise. Por que será que nesse caso eu usei ênclise? Vou olhar o achava-me. Será que o achava-me, ele é o início da oração? Ele começa com a oração? Então, a minha justificativa, se eu voltar lá na teoria e vocês vão fazer isso, vai ficar mais fácil de achar. A minha justificativa vai ser, no achava-me, ênclise, vírgula, pois inicia uma oração. Porque a gente já sabe que próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, próclise nunca deve começar uma oração em textos formais, tá? Então, a minha explicação vai ser essa. Achava-me, ênclise, inicia a oração. Beleza, justifiquei. E o apontava-me? Aí eu vou ler aqui essa vírgula. Essa vírgula significa que uma oração acabou e outra oração vai iniciar-se. Então, a justificativa é a mesma. Apontava-me, ênclise, pois inicia uma nova oração. Então, é isso que eu quero que vocês façam, da B até a F. Primeiro, identifica se é próclise, ênclise e mesóclise. E aí, depois, volta lá na teoria da apostila e tenta justificar. Algumas são mais difíceis, vocês vão ter dúvida. Por exemplo, ó, essa letra D, vocês vão ter problema na hora de justificar, mas não tem problema nenhum, porque já que a gente vai corrigir, vai trocar informações depois, vocês vão entender o que aconteceu, tá? Mas o importante é tentar fazer. Então, são 8h14. Nossa aula vai até 8h50. Quando for 8h35, eu volto para falar com vocês e a gente compartilhar os resultados e também fazer a correção desse primeiro exercício. Então, todo mundo agora a lápis, porque se errar tem como corrigir, fazendo a atividade. E qualquer dúvida eu tô aqui, é só me chamar, tá? Certo, Nono? Entenderam? Sim. Sim? Então, bora pensar aí, hein? Botar a cabeça para funcionar. Professora, eu não entendi como eu tenho que justificar. Justificar. Então, ó, primeira coisa, Alice, falei, identifica, Não né? dá para entender o seu áudio, menina, tá cortando muito. Eita, deixa eu vir mais para trás. Pronto, ó. Primeira coisa, vai olhando, Alice, onde está a posição do pronome, tá? Peraí que apareceu essa aba aqui. Bom, vai olhando onde está a posição do pronome. Faz isso primeiro, que é o mais fácil. Então, aqui a gente viu que está depois do verbo é ênclise, depois do verbo é ênclise. A letra B. Não me sentia propenso. Sentia o verbo antes é próclise. Aí você coloca me sentia é próclise. Vai fazendo isso com todos. Feito isso, aí você coloca uma vírgulazinha para você tentar justificar. Para você entender como você vai justificar, você tem que analisar em que momento da oração esse pronome, esse verbo aparecem. Aí você volta lá na página, a partir, né, da página 84, que tem as explicações, as justificativas, de que momento eu uso próclise, ênclise ou mesóclise. E aí você olha aquelas regrinhas, que lá você vai encontrar a resposta para justificar. Então, por exemplo, a letra A,
a gente poderia justificar que estamos usando a ênclise, porque nos dois momentos os verbos iniciam orações. E eu sei que a norma culta não aceita, por exemplo, começar uma oração com próclise. Só aceita começar a oração de forma culta com ênclise. Então eu justifico dessa maneira. Ênclise, pois inicia uma oração. A mesma coisa para o apontava-me. Ênclise, pois inicia uma oração, tá? Mas você vai conseguir entender melhor quando você voltar lá na teoria. E aí você faz a sua justificativa que depois a gente vai comparar. Entendeu? Aham, obrigada, menina. Imagina. Então, agora os minutinhos de vocês para fazer. Qualquer coisa é só chamar, tá? Professora, é para fazer a B? A B?
Desculpa, não entendi, Alice. Agora dá pra entender? Agora sim. Eu descobri o que que é. Sabe o que que é? É o meu carregador. Toda vez que o meu computador tá carregando, acontece. Ó, eu vou colocar no carregador. Agora você descobriu o que eu falei? Agora foi estranho. Agora eu tiro. E agora dá pra você não entender. Que loucura. Eu ia perguntar se é até a B que você tinha falado, é pra fazer tudo. Não, é para fazer até a F, tá? É só uma pergunta. E talvez ela seja mais chatinha, vocês não vão entender, não tem problema. Eu vou A explicar D, depois. Pode a falar. D vai ficar próclise a primeira e mesóclise a segunda? A D, a D, A D de dado. D de dado. A primeira é próclise e a segunda também é próclise. É ela que vai dar trabalho para eu explicar para vocês. Ai, que droga. Olha o contexto, olha o todo, onde ela está.
Como assim apagar a página da aula, Luiz Felipe? Eu bati o pulso naqueles três riscos, fica embaixo da tela do celular, só que eu fui voltar, eu arrastei pra cima, aí apaguei.
Bora corrigir, mano? E aí, foi fácil ou difícil? Eu não sei se eu coloquei a mesma justificativa para todos que foram ênclise, todos que foram próclise, tirando o B que eu não fiz, que eu não consegui fazer. E o resto ficou tudo as mesmas justificativas. A maioria era igual mesmo. Jean, o que você ia falar? Semi-fácil, gostei desse, né? A gente não coloca aquela palavra negativa na vida. Boa, gostei, vou adotar essa palavra. Vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou perguntar para vocês a colocação pronominal. Então vocês vão falar, é ínclise, é próclise e tal. Depois a gente justifica, tá bom? Começando pela letra A. Letra A eu já tinha comentado com vocês, ambas eram ínclise, certo? Aí a letra B. Me sentia. Também já tinha comentado quando eu fui explicar para a Alice. Sabemos então que antes do verbo, esse me trata-se de uma próclise. Beleza até aí. Agora a letra C. Nós temos dois tópicos. O me protegeram é o quê, nono ano? Próclise. Boa. Não. E o arredaram-me é o quê? Ênclise. Isso, muito bem. Então, me protegeram próclise e arredaram-me ênclise. Perfeito. Letra D. Temos três tópicos também. Sequia é o quê? Próclise. Boa. Embebia-se. Próclise. Isso, eu comentei que é próclise, né? Aí todo mundo vai falar, nossa, mas está depois do verbo, o que acontece aí? Esse embebia-se, eu vou explicar para vocês porque é a famosa exceção da regra, que sempre tem para atrapalhar a nossa vida. Mas já eu falo dela, tá? Então, sepuía é próclise, embebia-se é próclise e o esfregava é... Ai, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu sei por que é próclise. Por quê? Eu não sei, eu vou chutar. Mas é porque o C, que é o que complementa, embebia C, o C só pode ser próclise, não é? Isso, é uma das regrinhas. Ah, eu acertei, que legal. Parabéns! E o esfregava é o quê? Próclise. Boa! Então a gente só tem próclise nessa alternativa D, né? E a letra E, esclarecer-me. Ênclise. Boa! E para acabar, a letra F, se reuniam Próclise. e me atordoavam. Próclise. Boa, fechou. Então, esse primeiro momento era isso, para você conferir se estava certo. Agora vem a parte mais chata, que é a explicação. E eu vou trocar a telinha aqui para vocês, porque minha explicação já está pronta. Então, eu vou mostrar, inclusive, para vocês as respostas aí na apostila, tá? Professora, você pode repetir aí? Eu não consegui ouvir. A letra E é ênclise, esclarecer-me. Esse me depois do verbo, ênclise. Agora a gente vai comentar justificativas, tá, gente? Lembrando, você pode ter colocado outra justificativa. Compartilha com a gente, tá? Eu tento ao máximo não colocar tanta regrinha, porque o que eu quero que vocês façam agora é exatamente o que a gente acabou de fazer. Identificar qual é o tipo de colocação pronominal. É isso que importa. É muito difícil a gente ter exercícios onde é necessário justificar por que é um, por que é outro. A gente só está fazendo isso para poder aí se acostumar com o uso dessa colocação pronominal. Então, vamos lá. A achava-me, apontava-me, quando eu olho a presença desses dois verbos e a relação com a colocação pronominal dentro da oração, a gente já tinha comentado que é ênclise e que ambas iniciam orações. Então, início de período, início de oração, eu sempre vou usar ênclise. Eu não posso começar com próclise de acordo com a gramática. A justificativa da letra B. Por que me sentia, que a gente viu que é próclise, ela tá dessa maneira, como é que eu justifico? Eu volto lá na página 84 e vejo que um dos tópicos diz o seguinte, ó.
Próclise, palavra negativa. Ok. Então, aí, eu tendo a entender que trata de uma palavra negativa, tá? Não me sentia. Então, o não é palavra negativa. Uma das regras da próclise é que quando eu tenho palavra negativa, eu devo utilizá-la. Então, tá aí a minha justificativa. Então, é palavra negativa. Por isso que eu devo usar a próclise. É só voltar lá na página 84, terceiro tópico. Mas a oração tá positiva, tipo, eu me sentia. Então por que é próclise? Ela não tá positiva, não. Ele diz, ó, não me sentia propenso a adivinhar os sinais pretos do papel amarelo. Ah, eu não vi a frase, desculpa. Isso, ó, tem sempre que entender, interpretar a frase, tá? E ela tá nesse sentido negativo. E aí, ó, lá na página 84, o terceiro tópico sobre a regra do uso da próclise, deixa claro que a próclise é usada quando tem palavra negativa, nesse caso não, tá? Letra C. Minha mãe e minha irmã natural me protegeram. Arredaram-me da loja. Então, tiraram-me da loja, né? Esse me protegeram, a gente já viu que é uma próclise, e aí não tem uma justificativa tão teórica, é uma posição comum de uso da próclise. É o mais normal. Eu coloquei porque ele está antes do verbo, tá certo? Tá certo. É a posição comum. Muito bem. Boa justificativa, tá? E o arredaram-me, a gente viu que está em ênclise, e aí quando a gente vê lá, depois dos dois pontos, então sempre depois da vírgula, dois pontos, consideramos que inicia-se uma nova oração. Como está começando uma nova oração e eu sei que eu não posso usar a próclise no início de orações, então nesse caso, houve a opção do uso da ênclise, o pronome depois do verbo, para deixar claro que trata-se de um início de período, início de oração. Tá? Então, tá aí a justificativa até a letra C. Um minutinho para vocês olharem, complementarem, consertarem, fazer quem não fez, ai, 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 e já passo as outras, tá? Mas é um minutinho mesmo. A gente vai para D, que é chata. Professora, na letra B, se me sentia fosse positivo, seria Seria, mas não estaria correto. Ia ser considerado uma linguagem formal. Ia ser um erro gramatical, porque a gente viu que não pode começar com próclise, né? Então, mas se eu quisesse colocar de jeito formal? Sentia-me propenso a adivinhar os sinais pretos do papel amarelo. Então, você poderia... Não, não tá. Pode ser aceito também. É que geralmente... Mas aí entra como ênclise. Isso, aí você já mudou a posição da colocação pronominal, você ia perceber que ia ficar mais formal essa sua oração, né? Não sentia-me propenso, não. Só isso que você ia ver de mudança. A mudança do local do pronome, e aí sua frase ia se tornar mais formal. E a minha dica, gente, é essa. Na dúvida, sempre coloque em ênclise, porque ela dá essa ideia de formalidade. Ela dá uma rebuscada na oração. Parece que você sabe falar tudo da língua portuguesa. Então, é uma dica boa, tá? Para redação, principalmente. E eu o esfregava para abreviar o extermínio. Em destaque para vocês tem o Cipuia, que a gente viu que é próclise, e aí não tem uma justificativa muito teórica, é a posição comum, é porque está antes do verbo. Essas são justificativas aceitáveis para o Cipuia. Mas, Melina, isso embebia-se, porque eu estou no C depois do verbo, né? Então, a gente tem duas justificativas. A primeira justificativa, a Alice já sacou. É por conta da utilização do C.
Então, se o se relacionar ao verbo, ele sempre vai depois, tá? E aí, também a gente pode dizer que trata-se de início da oração com verbo após pausa. A gente acabou de falar que início da oração não pode ser próclise. E é verdade. Porém, tem essa exceção da regra. Se tiver uma certa pausa, como a gente vê analisando a oração por completo, é uma exceção da regra. Então, entra nesse caso, tá? Então, é o início da oração com verbo, após pausa, após vírgula, indicada pela vírgula e retomada da fala. Isso daí era só uma pegadinha para chamar a atenção de vocês, para a gente não ficar naquela comodidade, né? De achar que já dá para classificar, tá? Eu esqueci o que eu ia perguntar. Pera aí, que eu vou ligar já te falo. Tá bom, beleza. E aí, por último... a oração, ela sempre começa com... Ela sempre começa com verbo, né? Na verdade, tem que ter no mínimo um verbo. Não necessariamente a oração vai começar com verbo. O que está acontecendo, Alice, é que as orações que a gente está vendo depois da vírgula, elas estão iniciando-se com verbo, tá? Mas não é uma... O que eu queria saber é isso. Como que eu faço para separar as orações? Como eu faço para saber que começou uma oração e acabou uma oração? Tá. Você pode estar atento a essa questão da pontuação, a vírgula, e perceber se após essa vírgula apareceu um novo verbo. Se apareceu um novo verbo, é indicativo, então, de que você tem uma nova oração. Se você perceber que depois da vírgula não tem nenhum verbo, a gente chama de frase, então. A frase não é obrigatório que ela tenha verbo, nós chamamos, inclusive, de frase nominal, as que não têm verbo, porém é regra. Para ser considerado uma oração, tem que ter, no mínimo, um verbo. Aí depois a gente amplia esse conceito, né? Tem a oração simples, que tem um verbo só, tem a oração composta com mais de um verbo, que tornam-se, então, períodos. Um período é um parágrafo, e dentro de um parágrafo, a gente acaba encontrando vários verbos que vão demonstrar ações que vão acontecendo, tá? Entendi. Mas, assim, não precisa se preocupar com esse conceito agora, não. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, da letra D, para terminar, a gente tinha o esfregava, que é próclise. E aí a gente pode classificar como sendo uma posição comum do uso desse pronome, antes, então, do verbo, tá? A letra E é esclarecer-me, a gente viu que está em ênclise, e aí, nesse caso, ele endureceu algumas semanas antes de concluir que não valia a pena tentar esclarecer-me. Nesse caso, é só para trazer um tom de maior formalismo. E eu também poderia justificar que trata-se do uso adequado da ênclise, o uso de acordo com o que a gramática solicita. É a regra básica da ênclise, tá? E a letra F, no fim da carta, elas se reuniam, formavam sentenças graves, arrevesadas, que me atordoavam. Se reuniam, próclise, o uso comum, a posição comum antes do verbo, e o me atordoavam também. É a posição comum, mas se a gente parar para pensar ali, ó, eu tenho o que me atordoavam, depois da vírgula, que me atordoavam. Então, eu tenho uma outra oração. E a próclise, ela também se justifica em orações que são iniciadas pelo conectivo que. Então, além de ser uma nova oração, eu tenho aí essa relação do conectivo que. Uma oração que começa com que, ela pode, então, ser utilizada a colocação pronominal em próclise. Mais um minutinho para vocês corrigirem aí. Epa, já é 8h50. Acho que todo mundo conseguiu corrigir, né? Olha, não vai ter tarefa. Poxa, Gia, ia dar uma notícia boa agora, ó. Mas eu vou deixar você falar. Foi? Agora tá curiosa? Agora também tô curiosa. Fala você primeiro.
Vocês viram que não apareceu mesóclise, né? Mas logo, logo vai aparecer. Bom, gente, não vai ter tarefa para esse final de semana. Vocês têm só a redação para me entregar na segunda. Na quarta-feira que vem, a gente continua a resolução desses exercícios juntos, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem. Melina, bom final de semana. Tchau. Melina, bom Tchau, final de gente. semana.